Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Um abraço bem grande para todos. Minha gratidão a Deus, a irmã Edgar por essa oportunidade, o irmão Nandinho, a vocês, né, jaçanaenses. E eu me lembro quando eu vim aqui no congresso, nova convertida, ia fazer um mês de crente, congresso maravilhoso. E nesse congresso Deus falou assim de uma forma tremenda comigo. Deus usou o pastor João de Souza, de saudosa memória, ele era pastor na época. Ele era o pastor na época. Era. E eu me lembro num dia de domingo, quando Deus tomou ele para mim, e lá no meu trabalho, né, e ele disse assim, essa moça aí de Santa Cruz, na época eu morava em Santa Cruz, né, tinha aceitado Jesus recentemente, que por sinal eu também pretendo completar 40 anos de fé. Agora dia 31 de julho, exatamente no dia da nossa posse, lá em Muriú. Eu não me lembro se é já 39 anos, 38, 39 anos de fé. E eu sei que Deus chamou o pastor João de Souza para mim e disse, o congresso terminou para todo mundo, menos para essa moça aí. Esteja na minha casa amanhã, às 6 horas da manhã, para pegar a chave, para ajudar a limpar as escolas. Aí quando terminou o trabalho, eu fui lá, eu disse, pastor João de Souza, eu preciso ir embora. Olha, eu sou nova convertida. Eu aceitei Jesus aí foi pouco tempo. Eu preciso ir embora, porque o ônibus veio com o pessoal, né? Com a mocidade. E eu preciso ir embora. Ele disse, não, é uma ordem de Deus. A senhora precisa ficar. O congresso não terminou para a senhora. Eu digo, meu Deus. Ele disse, se tem uma casa para a senhora ficar, é a casa do irmão Chicozinho e irmã Severina, que são os pais da irmã Andresa, né? Aí eu fiquei lá. Aí de 6 horas da manhã eu estava na casa dele. A pessoa me ensinou onde era, eu fui lá para pegar a chave, para ajudar a limpar as escolas. E eu chorei muito, fiquei triste, preocupada, né? Porque todo mundo foi embora e eu não conhecia assim direito as pessoas. Eu dizia, pastor João de Souza, por que eu tenho que ficar? Todo mundo foi embora e eu falei, isso é uma ordem de Deus. Aí eu ajudei todo mundo a limpar tudo, né? Ajudei os irmãos a limpar as escolas, um congresso maravilhoso. E quando foi à tardinha, eu fui deixar as chaves. Aí ele disse, esteja no culto. O congresso não terminou para a senhora, não. Era um dia de segunda-feira, eu me lembro como hoje. E aí, meus queridos irmãos, eu vim para o culto, cheguei, tinha a irmã Mariquinha, mãe de irmã Jeane, estava arrumando as plantas. Aí eu pedi para abrir a porta da igreja para mim entrar. Eram as 6 da noite, 6h10. Aí eu entrei na igreja e me ajoelhei. A igreja pequenininha, os banquinhos azul de madeira, né? Aí eu me ajoelhei. Foi quando eu tive a minha primeira visão, assim, na área espiritual, né? Quando eu me ajoelhei no primeiro banquinho, Deus me deu uma visão que saía da cadeira do púlpito, da cadeira do pastor. Eu via como uma trança se formava, né? Uma trança bem grande, branca, assim, aquele fio grosso, né? Formava uma trança e via onde eu estava, na cadeira que eu estava. E era muito fogo, eram muitas cores, né? Glória a Deus. Aí eu senti a presença de Deus de uma forma muito grande. Jesus tinha me batizado no final de semana antes, lá em Coronel Ezequiel. E agora eu estava no congresso em Jaçanã, tinha completado agora um mês de crente, né? Glória a Deus. E Deus me deu essa visão com muito fogo. Era uma trança, né? Muito forte. Aquele cordão bem forte formava uma trança de 3 e vinha da cadeira do pastor aonde eu estava. Aí quando eu pensei que não, quase 7 horas, 10 para as 7, chegou o pastor João de Souza. A igreja foi se enchendo, né, de irmãos. E eu me lembro, estava a irmã Eva da outra, que eu chamava lá em Natal, a irmã Magno, que depois que eles me contaram, né? Aí Deus chamou o pastor João de Souza no culto, na segunda-feira à noite. Ele disse, moça de Santa Cruz, fique de pé, jovem. A senhora agora pode ir para casa, porque Deus já abriu a porta para os dons espirituais. Agora a senhora já pode ir, agora a senhora se lembre. A senhora vai voltar para essa cidade, casada com um pastor viúvo, pai de 4 filhas, para uma grande obra. E eu não vou estar morto, viu, irmã Betânia? Eu vou estar vivo para ver a senhora aqui, casada com esse pastor, um homem de Deus, pai de 4 filhas. A senhora vai vir para cá para um grande trabalho. Passaram-se quase 22 anos e Deus cumpriu a promessa. Me casei com o pastor João Dantas, viúvo, pai de 4 filhas, e viemos para cá. Ele já estava aqui há 3 anos, né, e pouco. E a gente veio para cá para juntos
trabalharmos juntos nessa grande obra que é a obra de Deus. Assim, pastor, irmão Edgar, eu tinha um desejo muito grande de fazer a obra de Deus. Lá em Santa Cruz, né, quando Jesus chegou na minha vida, nós tínhamos trabalho, né, nas feiras, tínhamos trabalho também, sempre a gente estava no rádio, tinha aqueles trabalhos na igreja, e eu dirigi também o ciclo de oração de mocidade, trabalhamos com os jovens, né, e de lá Deus me levou para Parnamirim. E de Parnamirim foi uma escola muito grande, na época do pastor Santana. E quando eu cheguei lá, eu via aquele entusiasmo do povo trabalhando, que lá em Santa Cruz tinha muito, todo mundo trabalhava muito. Mas assim, aquela garra, aquela coisa, né? E eu sempre estava ali naqueles trabalhos e cresceu dentro de mim o desejo de fazer o curso de missões. Mas na época eu não tinha condições, né? Sim. E aí eu fui para Natal. Fomos para lá trabalhar ali no ciclo de oração, eu dirigi o ciclo de oração de mocidade, 7 anos, e eu me lembro que um belo dia, o meu pastor Santana, que era um pai para mim, né? Eu tinha um amor muito grande por ele, pela irmã Ivone, eram os pais que Deus me deu, um respeito muito grande. Conversava muito com ele. Qualquer problema que eu tivesse, eu sentia assim como ele fosse meu pai. Eu ia para a casa dele, conversava, pedia oração. E eu gostava muito quando o pastor Santana botava a mão na minha cabeça. Eu dizia, ô pastor, ore por mim. Me unja com ele, pastor, bota a mão aqui na minha cabeça. Eu gostava demais, né? Eu tinha aquele respeito, aquele amor, aquele sentimento grande pelo pastor Santana e irmã Ivone. Aquele abraço que ela dava, irmã Ivone, né? E um belo dia eu estava na igreja, chegando ali no ciclo de oração, aí mandaram me chamar no gabinete. Eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz, Jesus? Eu mandaram me chamar no gabinete, né? Fiquei preocupada. Quando eu cheguei, eu disse, pastor, pelo amor de Deus, o que foi? Ele disse, não, mandei botar o seu nome para fazer o curso de missões. Eu disse, o senhor me colocou no curso de missões. Aí eu fiquei, na hora eu pensei, meu Deus, como é que eu vou pagar, né? Porque a situação estava meio assim, eu tinha que manter as coisas, né? E trabalhando, mas tudo, não é assim, faculdade e tudo. Eu fiquei preocupada como é que eu ia, né, resolver aquilo, porque minhas coisas é tudo anotada, né? Organizada assim. Aí eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Ele se preocupe, não. Quem vai pagar o seu curso aqui sou eu. Né? Ali no Tempo Central. E Deus usou o pastor Santana de uma forma maravilhosa. Participei daquele curso ali, o CPM, um trabalho maravilhoso. Pastor Alberto Marques, que hoje é o coordenador de missões, o diretor do trabalho de missões. Ele foi meu professor, meu coordenador. E nós tivemos a oportunidade, quando a gente terminou o nosso curso ali em Natal, no Tempo Central, de ir para fazer a nossa, glória a Deus, o nosso estágio na Guiana Francesa. Para mim foi um privilégio, uma honra muito grande, né? Fomos com 9 pessoas, além dos nossos coordenadores, né? Pastor Alberto, irmã Janeide e os demais. Então foi um trabalho maravilhoso. A primeira vez a gente passou 60 dias, depois eu fui mais uma vez, ficamos mais 30 dias, depois mais 15. E Deus nos abençoou assim de uma forma maravilhosa. E foi assim muito importante para mim esse trabalho. Eu morava lá em Santa Cruz, né? Quando meu pai faleceu, né, que eu vim morar lá em Santa Cruz, vim conhecer minha mãe, vim morar com minha mãe. Eu morava no início da rua e o pastor João morava mais assim no final da rua, né? E aí Jesus chegou na minha vida, teve esse encontro, eu sempre ia para a igreja, via as filhas dele, via ele, via sua esposa, sua família, né? Só que, assim, como eu dirigia, depois eu fui dirigir Ciclo de Oração, eu não gostava muito, assim, da maneira do pastor João, né? Trabalhar. Eu disse, meu Deus, esse homem é muito duro. Às vezes ele assim, ele é muito pela palavra, né? Ele tinha muito cuidado, até hoje ele tem muito cuidado, né? E lá no ciclo de oração, às vezes, eu me lembro que um dia chegou uma caravana de irmãos de São Paulo, de irmãs, né? E foi um pentecoste, aquelas pessoas caíram cheias do poder, né? Aí ele disse, como é que irmã Betânia, né? Permite essas coisas e tudo. Eu digo, mas é mistério de Deus, é Espírito Santo, não sei o quê. E a gente tinha, eu dizia umas coisas a ele. Eu disse, o senhor precisa
ter um encontro maior com Deus, porque isso é poder de Deus, como é que pode, né? Assim, na área espiritual, esse movimento, fogo de poder. E assim, eu sempre gostei muito de vigília, de monte, de oração, dessas coisas, né? Movimento mesmo. Eu gosto demais, eu acho bonito, eu acho lindo. As pessoas cheias da graça, da unção do poder de Deus, né? E meu esposo, muito precavido, muito cuidadoso, Elizabeth, ainda tu tem cuidado. Às vezes a gente tem essas divergências. E passou, eu fui embora para Santa Cruz, sempre Deus dizia que era um viúvo, mas eu fui noiva 3 vezes. Porque eu dizia que eu não queria nunca um viúvo. Porque eu já tinha tido. Minha mãe era casada, né? Minha mãe não casou com meu pai. Deixa eu ver aqui como é que eu vou explicar. Meu pai namorou com minha mãe, não casaram. E desse namoro veio a irmã Betânia, né? Aí meu pai casou com outra pessoa, teve outros filhos. Minha mãe casou com outra pessoa, teve outros filhos, né? E eu dizia, eu não quero nunca ser madrasta, né? Eu não quero nunca casar, olha, Senhor, não me dê nunca um viúvo, desquitado, divorciado, eu não quero não. Eu não quero ter esse nome, madrasta, né? E aí eu fui noiva 3 vezes e Deus, né, sempre falava comigo que o meu era um viúvo. Eu dizia, eu não quero não. Sempre eu bati essa tecla, Jesus, eu não quero um viúvo, desquitado, divorciado, que tem a filha, eu não quero não. E aí passou, né, e eu não pensava nunca de casar com o pastor Jofre, né? Eu conhecia ele assim, Pai do Senhor, essas brincadeiras, tudo. E quando às vezes tinha um ciclo de oração, tinham essas divergências, né? Aí eu dizia para ele, o Senhor tem que se converter, mas quando Deus lhe pegar, vai ser fogo, né? Eu brincando com ele, né? E aí fui embora, tudo, né? Passei um tempo lá em Parnamirim, trabalhando secularmente e também no trabalho do ciclo de oração no Tempo Central, em Parnamirim, com o pastor Santana. E depois, no Tempo Central em Natal, né? E Deus sempre fala comigo. E eu me lembro que a última vez que eu fui a Guiana, eu tive a oportunidade de ir para... Meu Deus, agora esqueci o nome de um país pertinho. Sim. Suriname. Suriname. E quando eu cheguei lá, as irmãs disseram, Betânia, eu vou lhe levar aqui no local. E a gente foi, visitamos vários lugares, fomos na igreja, tudo na casa do pastor. E Deus tomou uma senhora para mim, uma irmã, um instrumento de Deus, e disse assim, tu vai te casar no período dos 7 anos que tu tem lá no Templo Central. Eu nunca vi essa irmã nunca tinha visto. E Deus usou essa irmã de uma forma extraordinária, né? Tu vai sair da igreja, que eu te coloquei uma igreja grande, tapete vermelho, no período dos 7 anos do trabalho que você está exercendo lá, o ciclo de oração, né? Vai sair casada, formada. Terminei a faculdade, né, de Glória a Deus, pedagogia. Terminei o curso de missões, que dizia assim, e você vai sair de cabeça erguida, honrada, abençoada e casada com um homem viúvo, um pastor viúvo, um obreiro, um servo de Deus, viúvo, pai de 4 filhas, para uma grande obra. Você vai para um lugar que o nome deste lugar é o nome de um pássaro. É um lugar que é um pouco frio, tem muitas frutas, e uma das frutas que predomina lá, na época, é o caju. Então, Deus, assim, falou de uma forma muito extraordinária, né? E aí eu fiquei pensando, que cidade era essa? Que lugar era esse? Que fruta, né? Que tipo de fruta que essa cidade dava, que era o caju, né? Que predominava, e o nome dessa fruta, né? E passou o tempo. Quando eu penso que não, eu estou um dia no círculo de oração, e eu tinha feito um propósito com Deus, de jejum, de oração, né? Eu disse também agora, já tinha terminado o noivado, já fazia mais de 7 anos, eu dizia muito para a irmã Ruth Leite, uma pessoa que eu admiro, tenho também como uma mãe na área espiritual, né? Eu disse, irmã Ruth, eu não quero mais ninguém, negócio de namorado, de noivado, nada. Só quero agora o meu esposo. E o meu, eu estou orando, porque o meu eu quero que venha me pedir na igreja, no ciclo de oração. Eu dizia isso dentro de mim. Ninguém sabia, né? Eu não quero que me peça em namoro, nem noivado, casamento, e no dia do ciclo de oração, e no ciclo de oração. Dentro da igreja. E não tenha namoro, não tenha noivado, não. Já seja para casar mesmo, né? E que também não demore, seja tudo rápido. E um belo dia, numa terça-feira, lá no Tempo Central, e Deus vinha falando muito comigo, né? Eu tinha ido para Santarém, tinha ido lá para pregar no congresso, e lá fui para Manaus.
Lá Deus tomou uma senhora para mim, no ciclo de oração, tremendamente. E disse, está chegando a hora de você ir para a terra que tem o nome de um pássaro. Mais uma confirmação. Para uma grande obra, você vai casar com um pastor viúvo, pai de 4 filhas, vai ser um grande trabalho. É um homem de Deus, está passando um momento difícil, viu? Muito sofrido, mas você vai alegrar muito o coração dele. E ele o seu, eu digo, eita, glória a Deus. E aí, meus queridos irmãos, foi algo maravilhoso. Né? E passando-se os dias, o tempo, né? Quando eu pensei que não, pastor José Joffre Dantas, no dia de ciclo de oração, na terça-feira, meio-dia, só que ele tinha chegado bem cedo, só que eu não sabia, né? E ele não tinha coragem de entrar na igreja para falar comigo. Aí quando foi meio-dia, o pessoal já saindo para almoçar, né? Aí era esse momento de todo mundo de joelho, orando. Aí sempre eu me levantava, saía e ficava orando na igreja, né? Pedindo que Deus abençoasse, mandasse o povo dele. Quando eu pensei que não, estava o pastor de joelhos. E ele orando, Senhor, me dê coragem para eu falar com ela, com a irmã Betânia. E se é de ti mesmo, a revelação que eu tive com essa mulher, já não sei quantas vezes, manda ela vir aqui, Jesus. E eu lá orando, Jesus, abençoa teu povo, né? Aí quando eu ia passando, ele disse, a paz do Senhor, irmã Betânia. E eu, a paz do Senhor, pastor. Aí ele disse, eu queria falar com a senhora um minutinho. E, pois não, pastor. Ele disse, a senhora soube que eu fiquei viúvo, tudo. Aí eu disse, eu fiquei sabendo como é que tá as suas filhas. Ele disse, só Deus, né, para dar o consolo, para fortalecer, estou orando por elas, peço que orem por elas, por mim. Mas hoje, eita, eu não vim participar do ciclo de oração, né? Eu vim lhe fazer um pedido, uma pergunta, né? E eu quero que a senhora me responda. Eu digo, tá certo, pastor. A senhora aceita casar comigo? Quase que eu morro, né, irmã Edgar? Fiquei vermelha. Meu Deus do céu. Aí eu disse, casar com você? Ele disse, aceita casar comigo, irmã Betânia? Aí eu disse, eu me dei 7 dias que eu lhe dou a resposta, né? Aí ele se levantou e foi embora, né? E eu fiquei olhando, meu Jesus amado. Como é que veio? Aí na hora Deus me fez me lembrar, você não pediu que viesse, né, que ele pedisse aqui na igreja? Aí eu fiz uma prova com Deus. Senhor, se realmente tu estás nesse negócio, manda um vaso teu de outro estado para falar comigo hoje. Quando faltava 15 minutos para 5 horas da tarde, a irmã Virgínia, que era uma das minhas auxiliares de trabalho, na Betânia, chegou uma caravana de irmãos aí de Recife. Lá do Templo Central de Recife. Aí eu disse, amém, irmã Virgínia, vamos dar a oportunidade. Vamos dar a oportunidade da dirigente lá do ciclo de oração, né? Desse trabalho lá dessa congregação, lá do Recife. Quando eu dei o microfone a ela, Deus já tomou ela assim, de uma forma extraordinária. E disse, minha serva, não temas, eu estou neste negócio. Ele é a pessoa que eu escolhi, o meu servo pastor, né? Que hoje te pediu em casamento, é ele mesmo, né? E Deus usou ela assim, de uma forma extraordinária. Usou uns 40 minutos, para mim, assim, foi algo muito forte, muito grande mesmo. Amém. E depois eu dei a resposta e a gente casou e estamos de posse de vitória. Amém. Só benção, glória a Deus.